Senhor, nessa manhã, estamos reunidos aqui para um propósito, para que o Teu nome venha a ser engrandecido, para que o Teu nome venha a ser exaltado. A Ti toda honra, a Ti toda glória, a Ti todo louvor. Nós adoramos um Deus vivo, reto e verdadeiro, aquele que desceu nas partes mais baixas, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Nós estamos aqui nessa manhã para servir ao Senhor, a Deus. Como Paulo diz, nós somos presos, nós somos escravos do Senhor, e glória a Deus por isso, porque um dia nós éramos escravos do pecado, e hoje nós somos escravos daquele que nos libertou para a liberdade em Cristo Jesus. Por isso nós te adoramos nessa manhã, Senhor, que o Senhor fale aos nossos corações pelo Teu Espírito, quebra todo jugo, nos liberta de toda e qualquer coisa, embaraço que nos tão de perto nos rodeiam, e nos impede de prosseguir para o alvo, que é Cristo Jesus. Pai, em nome do Teu Filho Jesus, aquilo que o Senhor designou essa palavra nessa manhã, que ela venha ter efeito em nossos corações, que toda mente nesse momento venha estar cativo à Tua obediência, é o que nós pedimos e nós oramos, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, amém, glória a Deus. Eu queria compartilhar com os irmãos uma palavra que está lá em 1ª carta a Timóteo, nós estamos na escola bíblica dominical, né? Então eu queria falar de um assunto que eu acredito que o Senhor já me confrontou muitas vezes, e eu creio que Ele vai me confrontar mais um pouco nessa manhã, porque nós temos que ter maturidade cristã. Se nós tivermos maturidade cristã, nós vamos alcançar algumas coisas que a palavra nos dá por direito, só que nós não podemos ser meninos. E quando nós falamos ser maduro cristão, não é por idade, porque o Senhor levantou José para reinar lá no Egito. Ele não era um homem velho, ele era um jovem. Quando Deus levantou Davi para reinar, ele também não era velho, ele era jovem. Então o que eu entendo é que a maturidade, ela não te dá por idade, ela te dá por experiência. Existem alguns assuntos que talvez eu não vou conseguir ser mais conhecedor do que você, porque você tem experiência. Então você tem maturidade em algumas áreas que talvez eu não tenho. Isso é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo, ele é formado de vários membros. Você não consegue ser 2 membros ao mesmo tempo. Você é uma única pessoa. Então você tem que se posicionar aonde Deus te chamou para o propósito, e você tem que depender dos outros. Isso é igreja. A partir do momento que você não depende dos teus irmãos, você não consegue enxergar que você é um membro e que existem outros membros que formam um corpo, você não tem maturidade cristã. E hoje, irmãos, o que nos priva de, às vezes, desfrutar de algumas coisas em Deus é a falta de maturidade cristã. E eu queria falar em 1ª carta a Timóteo, capítulo 3, eu queria falar de uma palavra que muitos usam erradamente. A Bíblia diz assim, 1 Timóteo capítulo 3, esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma única mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Então aqui eu entendo que ele tem que ter experiência. Você só pode ensinar alguém se você tem experiência e se você tem maturidade. O terceiro versículo, não dado ao vinho, nem pouco vinho. Não pode ser dado a vinho. Tem gente que acha assim, pastor, eu posso tomar um pouquinho de vinho? Depende, você acha que é lícito? Aqui o Senhor está dizendo, para quem deseja o episcopado, não pode nem dado a nada. Nenhum copo. Prosseguindo, não dado a vinho, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçosos, de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da casa de Deus, ou da igreja de Deus? Não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo.
Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta no laço do diabo. Para por aqui. Eu queria falar sobre esse versículo 6 que diz: não neófito. Eu já ouvi essa palavra. Ah, porque você é neófito. Não, eu não sou neófito. Neófito é uma pessoa nova no cristianismo, ou na sua conversão. Alguns teólogos estudaram e eles têm uma média, isso não é a que a Bíblia diz, tá? Que o neófito, ele é uma pessoa até 3 anos de conversão. A partir disso, ele não pode ser mais neófito. O que significa disso? Um neófito, ele é uma pessoa nova, ele está aprendendo. E uma pessoa que não é neófito, ele tem que entender quem é neófito. Se eu não sou neófito, eu tenho que tratar alguns como neófito. Vou te dar um exemplo. Se você pega uma criança de 4 anos, você não pode querer pôr nela o que você pode pôr numa menina, num adolescente de 15, 16 anos. O problema é que hoje nós estamos querendo tratar todo mundo por igual. Irmãos, quando a Bíblia diz que todos nós somos iguais, é perante ao Senhor, não é na maturidade cristã. Eu não posso tratar o Wallace, que hoje está lá de frente de uma igreja, trabalhando, cuidando de um rebanho, como eu tratar de um jovem que está chegando hoje na igreja. O tratamento tem que ser diferente, o cuidado tem que ser diferente. Ah, pastor, o senhor está querendo dizer que o Wallace não precisa mais de cuidado? Não, eu estou querendo dizer para você que o Wallace não é mais neófito. Mas aquele jovem, ou aquele homem, ou aquela mulher, ele pode ter 70 anos, se ele entrar por aquela porta, se converter hoje, ele é neófito, ele é uma pessoa nova na fé. E neófito não é pecado. Neófito é uma pessoa nova, é uma pessoa que ela não pode receber uma carga, ela não pode pegar uma responsabilidade, que ela não tem experiência ainda, porque senão Satanás vai armar um laço para ela. E nós temos que ter esse cuidado. E muitas vezes nós confundimos neófito com pessoas novas de idade, irmãos. Eu tenho 39 anos, o Senhor me chamou para o pastorado. Sabe onde começou o meu ministério? Dentro da favela. Eu não estou falando isso para dizer para você que eu sou alguém, não, irmãos, porque sem Cristo eu não posso nada, eu não vou a lugar nenhum. Deus conhece o meu coração. Humildade não é você andar com uma roupa velha. Humildade não é você andar com um carro acabando a gasolina. Humildade não é você andar com seus pneus careca. Humildade é um estilo de vida. É a tua vida perante ao Senhor, na humildade com os teus irmãos, para com as pessoas, para com o mundo. Isso é humildade. E muitas vezes nós trocamos as coisas. Nós achamos que ser humilde é comer arroz, feijão e ovo. Irmão, às vezes isso não é humildade, porque tem pessoas que comem arroz, feijão e ovo é soberbo. E o que o Senhor quer tratar sobre nossas vidas nesta manhã é que nós não podemos ser meninos na fé, porque muitas vezes nós não desfrutamos do Evangelho, do reino de Deus. Por quê? Porque não temos maturidade cristã, não temos maturidade com a igreja, com as pessoas, com nossos parentes. Quando Deus falou comigo essa palavra, Ele disse: você quer muitas vezes enfiar a garganta abaixo na vida de algumas pessoas, aquilo que elas não têm maturidade para ouvir, para comer e para receber, Ricardo. Você não pode dar para uma criança uma feijoada, porque certamente ela pode passar mal e morrer. Só que você também não pode dar leitinho para alguém que já está lá há 30 anos dentro da igreja. Por quê? Porque leitinho não vai mais sustentar essa pessoa. Você tem que dar uma feijoada para ela comer. Por quê? Porque ela não consegue mais se sustentar com leite. O leite talvez vai fazer mal para ela, mas a feijoada faz bem para ela. E é isso que nós temos que ter entendimento dentro da igreja, irmãos. Por que não desfrutamos de algumas coisas maiores da parte de Deus? Porque somos meninos. O Senhor não vai dar para menino aquilo que ele tem. Por quê? Porque vai ser problema para nós. E aqui quando ele fala neófito, é uma pessoa nova no cristianismo, na sua fé, ou nova naquilo para o qual ela foi designado. Porque se você procurar no original, no grego, neo significa novato, inexperiente. Então às vezes a gente ouve essa palavra: ah, você é neófito. Pô, tem 10 anos na igreja, é neófito? Não pode, gente. E eu vejo pessoas que estão há 30 anos dentro da igreja com atitude de menino. Atitude de pessoas que não têm maturidade cristã. E Deus não vai confiar em nós. Presta atenção, nós temos uma promessa nessa casa. O Senhor tem uma obra de assombro para fazer neste lugar. Quem crê nisso, diga amém. Amém.
Só que nós temos que ter maturidade cristã para receber aquilo que é do Senhor e não deixar passar. Eu vejo pessoas hoje, presta atenção, lidar com jovem, eu gostaria que cada um de vocês cuidasse de jovens 3 meses, para você ver como é difícil. Eu estou há 10 anos, falei esse dia para o pastor, acho que eu vou jogar minha toalha. Por quê? Irmãos, é prazeroso, mas você pensa que não dá trabalho? Um jovem ele quer rolar no chão, um jovem quer pular, um jovem quer, e muitas vezes é na carne. Só que eu que não sou mais neófito, eu tenho que chamar esse jovem e ensinar ele. O Senhor ele nos deu um mandamento, ele diz: ide e fazei discípulo. Primeiro você tem que saber o que é discipulado, para depois você fazer discípulo. Discipulado é você pegar alguém, andar com ela, ensinar ela no caminho. E ensinar dá trabalho. Você tem que gastar tempo, você tem que investir tempo. Ensinar, irmão, você tem que se dispor, às vezes até de recursos financeiros. E o que vai dar fruto é esse ensinamento, é esse discipulado. Não estou dizendo que nós temos que pegar e começar a fazer discipulado na igreja. Por favor, eu quero que você entenda que quando o Senhor diz discipulado é o seguinte: quando Deus te dá alguém nas suas mãos, a responsabilidade muitas vezes não é do pastor Disseu, não é do pastor Serginho, não é de mim, não é do pastor Francisco. É você cuidar dessa vida. Às vezes Deus te dá um vizinho para você cuidar, te dá um parente para você cuidar, e você precisa entender que você tem que discipular ele, para que ele venha a ser um discípulo de Jesus Cristo. Você tem que manifestar a glória de Deus sobre a vida dessa pessoa através das suas atitudes, através do seu caráter, através da sua maturidade cristã, irmãos. Hoje a maioria das pessoas não se converte por maus testemunhos dos crentes. Eu estava tomando café nessa padaria aqui agora, eu tomei um remédio agora de manhã para a garganta, e fui tomar um café aqui, eu vi 2 rapazes conversando sobre a igreja, falando alto, mal da igreja. Agora, quem não é crente, como é que ela se comporta numa situação dessa? Irmão, se ele está dentro da igreja, está falando tudo isso, para que eu vou na igreja? Hoje a maioria dos pais falam mal da igreja dentro dos lares. Os filhos chegam na igreja e eles têm uma atitude, a atitude deles perante ao culto da igreja é o que ele ouve dentro de casa. E sabe quem ganha com isso? O diabo. Sabe quem perde com isso? O reino de Deus. Por quê? Porque nós somos agentes, nós somos casa, morada do Espírito Santo. Nós temos que andar com a glória de Deus dentro de nós. Nós temos que manifestar essa glória de Deus nas pessoas, nas ruas. E muitas vezes nós, por não termos maturidade cristã, por não sermos nascidos de novo, nós não conseguimos expressar o Cristo vivo dentro de nós, irmãos. Eu vejo cristãos dentro da igreja que brigam por qualquer coisa. Falta de maturidade cristã. Falta de maturidade, não tem maturidade para entender que Deus te chamou para esse propósito. O pastor não liga para mim. Então, pastor, a partir de hoje eu vou embora porque o senhor não me dá a oportunidade. Irmão, sabe quem que te dá a oportunidade? É o dono da seara, é Jesus Cristo, Ele que te levanta para o ministério. Talvez alguns de nós estamos reprovados nesta manhã, por essa palavra. 10 anos dentro da igreja neófito, tendo atitudes de neófito. Porque, pastor, não quero mais saber dessa igreja não. Esses irmãos aí não ligam para mim. Você está aqui por quê, irmãos? Você concorda que o que nós viemos fazer aqui nessa manhã? Adorar ao Senhor. Independente da sua situação na sua casa, independente se você tem o que comer, independente se sua luz está paga, se sua água está paga, irmão, você veio aqui para adorar o único Deus que é vivo e verdadeiro, aquele que é o ressurreto entre os mortos. Uma pessoa que tem maturidade cristã, ele é maduro na fé, ele não vive por circunstâncias, ele vive pela fé, igreja. Você não tem que dar glória a Deus porque está tudo bem, você tem que dar glória a Deus porque Ele merece toda a glória. Aplauda mais forte, é para Ele.
Nós vamos ver dentro da palavra pessoas que não tinham maturidade cristã e por isso não desfrutavam. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Gálatas capítulo 4. Todos estão entendendo? Nós temos que entender essa palavra. Irmãos, eu estou com o meu portão da minha casa lá com um podre embaixo. Eu não posso querer fazer o podre se eu não tenho entendimento. Eu não posso querer remendar o meu portão. Existe serralheiro para isso. E se eu quiser fazer, eu tenho que pelo menos buscar conhecimento de como fazer. O problema é que hoje, Edilon, nós estamos querendo fazer as coisas dentro da igreja sem capacitação do Pai. Nós estamos fora do nosso posicionamento dentro do corpo de Cristo. Tem gente querendo ser cabeça, mas Deus chamou para ser mão. Tem gente querendo ser mão, Deus chamou para ser dedo. Você, a primeira coisa que você precisa identificar é o teu chamado em Cristo Jesus. Aí você fala para mim, mas todos têm um único chamado, que é de reconciliação. Amém, mas você tem mais. Deus, Ele tem mais para a tua vida. Não é só isso, não para aí, tem mais coisas. E o que é esse mais? Porque, João, diga para mim, você que tem um trailer na frente da igreja, quantas pessoas passam por ali? Quantas pessoas precisam de uma palavra? Quantas pessoas, irmãos, no culto de louvor e adoração, entrou uma moça aqui para a sala de intercessão e ela disse assim, pastor, eu tenho que tomar meu remédio ali, porque eu não sei o que acontece, falta ar e ninguém descobre. Aí eu falei, não, irmã, tá bom, pode ir lá. Aí o Espírito Santo, ele falou para mim, ei, ora sobre ela. Nós conhecemos a palavra, conhecemos o caminho, mas não entramos por ele. Eu não vou nem dizer atado, Odilon, mas a falta de entendimento. Porque às vezes quando a gente fala atado, a gente acha que está no pecado, irmão. Nem tudo é pecado, é embaraço. O embaraço, irmão, é coisa que te prende para você não correr a carreira, para você não andar na velocidade que Deus tem para a tua vida. Você entende, irmãos? E aí, alguns embaraços te levam ao pecado. O problema é que o diabo ele vem com as raposinhas. Pastor Rui prega muito sobre isso. Ele vem com as raposinhas e ele põe ali. E você não percebe, quando você vai ver, você se esfriou, saiu da fé, saiu da igreja, deixou de caminhar. E aí sabe em quem você põe a culpa? Na igreja, no pastor. Agora te faço uma pergunta. Pastor Disseu já fez isso várias vezes. Eu tomo a liberdade. Deixa eu ver se tem algum furo na mão do pastor. Tem algum furo aqui, igreja? E nem na testa, ele está falando que não tem furo. Nem do lado, não tem. Quem te chamou para esse propósito? Quem te chamou, quem te libertou, quem te curou, quem te salvou? Foi Ele, igreja. Por Ele e para Ele são todas as coisas. Por isso que eu não tenho que estar aqui, porque eu tenho que vir aqui por causa de fulano. Eu tenho que estar aqui, porque Deus me chamou para esse propósito. Eu tenho que estar aqui para servir o corpo de Cristo. Eu tenho que estar aqui para adorar ao Senhor. Eu tenho que estar aqui para clamar ao Senhor. Eu tenho que estar aqui para dar reverência e glória àquele que é digno. E temos uma vida embaraçada, com um monte de picuinhas, de problemas, entre famílias que não se falam entre famílias. Deixa eu dizer uma coisa para você, é capaz de você não ter a salvação, porque a Bíblia diz que aquele que não perdoa, não é perdoado. Quem diz isso é a minha Bíblia aqui, a palavra do Senhor. A minha Bíblia diz que aquele que não perdoa, não é perdoado, irmãos. Pessoa dentro da igreja que tem há 10, 15, 20 anos, amargurado, por quê? Porque tem uma amargura com alguém que fez mal, que às vezes essa pessoa nem sabe. O senhor falou o quê, apóstolo? Pai nosso. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós não perdoamos. Ele te dá uma opção para você perdoar? Não. Ele fala assim como nós perdoamos. A maturidade cristã, ela precisa chegar na nossa vida e nós temos que aceitar isso. Vai ter momentos que o Senhor ele vai nos confrontar. Por quê? Porque é tempo de sermos confrontados pela palavra.
para que nós possamos crescer em Cristo Jesus. Amém, igreja? E aquele jovem que chega aqui, que quer rolar, que quer pular, de repente ele vai ver que ele pode ter essa liberdade, mas de repente ele não precisa fazer tudo aquilo, mas isso é um tempo. Isso é um tempo. Então, aí ele deixa de rolar aqui, sabe para rolar onde, igreja? Lá no mundo, lá fora. Teve dias que o Senhor falou assim para mim, ó, não fala nada, fica quieto, não é hora. Amém. Hoje é hora. Vem cá, jovem, senta aqui. Abraçar e falar, olha, tá errado isso aqui. Sério, pastor? Eu falei, tá errado. Ó, tá aqui na palavra. Isso tá errado. Poxa, pastor, me perdoa. Amém. Não farei mais, glória a Deus. Vamos caminhar? Vamos, pastor. Acabou. Eu não sou neófito, irmãos, eu tenho maturidade cristã. Eu não posso andar desgovernado, Odilon. Briga com todo mundo, chama a atenção de todo mundo. E pá. Vai chegar uma hora que o Senhor vai falar assim, pá, eu vou te brecar. Vou te brecar. Eu vou te brecar. Sabe por quê? Porque o homem, ele tem que ser moderado. O homem que não é moderado, ele não está capacitado para o psicopata. Por isso que a sua boca, ela tem que falar aquilo que o Espírito manda você falar, não o que você quer falar. Um homem, quando ele é guiado pelo Espírito, ele não é mais guiado pelos seus desejos, ele é guiado pela palavra. Irmãos, dificilmente, eu não lembro qual foi o dia que eu joguei conversa fora com a minha esposa, dentro da minha casa. Sabe por quê? Porque eu entendi que eu sou Cristo e ela é a igreja. Isso num casamento, não estou dizendo que eu sou Cristo, não é isso não. Num casamento eu sou como se fosse Jesus e ela é a igreja. Então eu tenho que saber como eu vou falar com ela, como eu vou cuidar dela, como eu vou guiar ela. E sabe o que é mais gostoso? É que quando eu me coloco nessa posição, ela tem prazer de ser submissa à minha pessoa como marido. Já veio aquele pensamento em você que diz assim, tá tão bom que eu estou até com medo. Irmãos, eu tenho uma vida com a minha esposa maravilhosamente bem. E eu não tenho medo de falar isso, porque o diabo ele não toca naquilo que não é dele. Ele só toca naquilo que é dele ou aquilo que o Senhor permite. E eu tenho certeza que o meu casamento é blindado pelo Senhor Jesus Cristo. E o seu deveria ser também. Aí, pastor, só quer dizer que o que? Vocês não brigam? Você não conhece a minha esposa. Só que, irmãos, tudo o que nós vivemos entre nós, as dificuldades que nós temos, são coisas tão pequenas dentro daquilo que Deus já fez no nosso casamento. Eu vejo casais que você vai perguntar, e aí, como é que tá as coisas? Não, lá em casa tá, pastor, eu não aguento, mas por quê? Não, porque todo dia eu chego na minha casa, tem coisa fora do lugar, tem isso para fazer, tem aquilo para fazer, tem isso. Aí eu falei, pô, legal. Então vamos fazer o seguinte, vamos orar. Senhor Jesus, a partir de hoje, esse amado irmão, ele vai chegar na casa dele, ele vai fazer tudo aquilo que a esposa dele deveria fazer, e ele vai mostrar para ela como é feito. Não, pastor, mas calma aí, pô, a obrigação dela. Eu falei, não, irmão, mostra você para ela como tem que ser feito, e aí depois ela vai aprender e aí você vai ver que as coisas vão melhorar. Então, irmãos, nós estamos cobrando das pessoas aquilo que nós tínhamos que fazer. Não estou falando que você tem que chegar na tua casa, limpar tudo e tua mulher não fazer nada, não é isso. O que eu quero dizer para você é que nós cobramos aquilo que nós queremos e não fazemos o que temos que fazer. Gálatas capítulo 4 diz assim, no versículo 1. Gálatas 4:1 diz assim: digo, pois, que todo tempo em que o herdeiro for menino, ou é menino, em nada difere do servo, ainda que ele seja senhor de tudo. Versículo 2: mas está debaixo de tutores, curadores até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, quando? Não é para ser mais, irmãos. Quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos.
E porque sois filhos de Deus, envio aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Assim, já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro e co-herdeiro de Cristo. Irmãos, aqui o apóstolo Paulo está escrevendo a igreja ali, Gálatas. Ele está explicando o seguinte: olha, quando vocês eram meninos, vocês eram levados por rudimentos do mundo. Não sois mais servos, mas sois filhos. Então, irmãos, quando nós conhecemos a Cristo, entregamos a nossa vida, nos entregamos ao Senhor, mudamos a nossa maneira de viver e de andar, nós se tornamos filhos de Deus, herdeiros e co-herdeiros de Cristo. Só que um filho, ele tem a sua idade, que nem eu disse, quando ele se converte, ele tem os seus primeiros anos com Cristo, então ele é neófito, ele é novo na fé. Existem coisas que eu não estou te incentivando a errar e a fazer coisas que não convém. Só que no começo talvez você vai errar, no começo talvez você não vai ter entendimento, só que vai chegar uma hora que não é mais admissível você ficar errando pelas mesmas coisas. Vai chegar uma hora que você precisa ter maturidade para não errar do que você errava quando você tinha 1 ano de idade cristã. O problema é que quando você está dentro da igreja, servindo ao Senhor, 10 anos dentro da igreja, fazendo as mesmas coisas que você fazia há 10 anos atrás, quando você conheceu a Cristo, isso não pode acontecer. Poxa, esse pastor aí entrou aqui no Parque América, veio lá de fora, hoje é pastor, prega para mim, eu estou há 30 anos aqui dentro, e nunca fui levantado aqui como um pastor para pregar a palavra. Irmãos, eu não sei, foi o propósito que Deus teve na minha vida, eu me coloquei na brecha, eu fui buscar ao Senhor, tive experiências e talvez hoje Deus me capacitou para isso. Você não tem que questionar o chamado dos outros, você tem que questionar o seu chamado com Deus. O porquê você ainda não está onde você deveria estar. Por que você hoje não correu o que você deveria ter corrido? Não ficar olhando para o pastor X ou fulano, por que ele está lá e eu não estou? Quando você faz essa comparação, você é menino. E o Senhor, Ele tem o melhor para mim e para você nessa manhã, igreja. Amém? O Senhor quer nos levantar como um corpo bem ajustado, para que o corpo de Cristo cresça e o nome do Senhor venha a ser exaltado. Só que muitas vezes nós não temos esse entendimento. E aí, Rafael, eu fico chateado com a irmã do lado, com o irmão, com o pastor, com o vizinho. Por quê? Porque às vezes eu não tenho maturidade. Vou chamar a atenção do irmão, não tenho maturidade para entender que aquele não é o momento. Eu já falei aqui várias vezes, irmãos, eu vejo Jesus repreendendo os fariseus na frente de todo mundo. Mas quando ele ia falar com os pecadores, ele não é como às vezes eu e você nós somos, grossos, ignorantes. É terrível. Irmão, deixa eu te fazer uma pergunta, que nem eu vou colocar a minha pessoa. Eu hoje sou salvo em Cristo Jesus, glória a Deus por isso. Quem é aqui, levanta a mão. Você é? Amém. Glória a Deus por isso. Você tem que caminhar essa caminhada que é proposta para você, olhando para Jesus, porque a tua salvação, ela está garantida enquanto você está em Cristo. E quando você sai dela, você perde ela. Amém, não? É isso ou não é? Porque tem uma teologia aí que diz que uma vez salvo, sempre salvo. Ai, cuidado, hein? Então vamos lá, se eu sou salvo em Cristo Jesus, eu já estou salvo aqui, ó. Eu estou em Cristo, estou buscando para me permanecer em Cristo. O que passar disso, irmãos, para mim ela é lucro. É fazer com que a minha mãe vá para Cristo, que o meu pai vá para Cristo, que os meus irmãos vão para Cristo. Aí agora, depois que eu estou com a minha vida no altar de Deus, que eu estou com a minha vida em Deus, aí agora eu preciso me preocupar com os meus amados irmãos e as pessoas de quem eu amo e quem eu não amo, para fazer com que essas pessoas também conheçam o que eu conheci um dia. Só que existem momentos da tua vida
que você passou, que você não gostaria e desejasse para ninguém. Então não faça com essas pessoas o que um dia fizeram com você. Se for ignorante com você, talvez numa portaria, não te recepcionaram bem, quando você for para uma portaria, não seja o que fizeram com você, seja diferente, seja uma pessoa exemplar na portaria. Faça melhor, porque você está fazendo para o Senhor Jesus, irmãos. Irmãos, todos nós que estamos aqui nessa manhã, nós estamos aqui por um propósito, por causa do nome de Jesus Cristo, já foi por causa dele, por mais nada. Então se é por ele, irmãos, nós temos que fazer o melhor. Por que temos que fazer o melhor? Porque, irmãos, ele deu o melhor por mim e por você. Deus deu seu único Filho, unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele pegou seu único Filho e deu o melhor. Então hoje nós temos que também dar o melhor para ele, o melhor que nós podemos fazer para ele. E ele disse aqui, ó, se o menino, ó, ainda que o menino seja senhor de tudo. Eu ia entrar nisso, mas olha aqui, presta atenção. Eu ia chegar lá, mas presta atenção aqui. Não, por favor. Ele está dizendo que aqui, quando nós nos convertemos, nós somos senhor de tudo. Só que há esse período que você vai ficar debaixo de tutores e curadores. Aqueles que vão te ensinar, vão te disciplinar. Muitas vezes você fica aí no banco, rangendo os dentes, porque eu não dou oportunidade para você, mas eu estou trabalhando em seu favor, até que você cresça e seja um homem maduro e uma mulher madura, para assumir a palavra e o púlpito. Vocês estão entendendo, igreja? Para o teu cuidado, para o teu cuidado. Aí o pastor ele te chama, põe você aqui na frente, você não está preparado, vai ser problema para a tua vida. Vai vir retaliação, você vai falar coisas que não, talvez não edifica, e aí de repente você vai comprometer o teu ministério aqui que Deus tem para a tua vida. Por quê? Porque talvez você se colocou num período antes do tempo de Deus para a tua vida. Eu já falei aqui, 5 anos, eu congreguei aqui durante 5 anos, sem ter oportunidade para ministrar, nem aqui em cima, nem em nenhum lugar aqui dentro da igreja, mas eu ministrava, sabe aonde, igreja? Na rua. Lá era o campo, eu fui preparado lá. Então, não foi também, pastor? Então, o que eu entendo? Eu entendo o seguinte, quem te capacita é o quem? É o Senhor. Quem te chama para o ministério é o... Então, irmãos, tem alguns de nós que não estamos preparados, ele não vai chamar para cuidar da sua vida, é por amor a você. Então, o que você pode fazer para adiantar esse processo de Deus, se você quer tanto ser levantado? Ter maturidade, crescer, buscar conhecimento. Amém, igreja? Amém? Todos vocês têm capacidade para poder subir nesse púlpito aqui e pregar a palavra, se Deus te capacitar e se você estiver preparado para isso. Não é só os pastores, não é só os líderes. Não, irmãos, eu creio, a palavra do Senhor diz que a palavra ela tem que estar junto de quem? De mim. Aonde? Na minha boca e aonde? No meu coração. Mas se você não carregar no teu coração, se não tiver na sua boca, irmãos, como é que você vai propagar o evangelho? Até hoje, quando eu venho subir aqui no púlpito para pregar, eu sentei do lado da Bel, fui cumprimentar ela, a Isabel, não é? Eu fui cumprimentar ela, ela falou, nossa pastor, que mão gelada. Eu falei, toda vez quando eu vou ministrar a palavra, eu fico assim. Sabe o que é isso, irmãos? É temor à palavra de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque eu não posso subir aqui e pregar o que eu quero pregar, eu tenho que pregar o que está no coração de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque eu tenho uma responsabilidade muito grande. Eu não posso simplesmente acordar hoje de manhã e falar, eu vou chegar lá e vou dar qualquer coisa para o povo comer. Não, às vezes eu fico ansioso, eu não durmo direito à noite, acordo cedo para não perder a hora. Hoje eu falei para minha esposa, coloca o relógio 7, 8 horas que eu preciso levantar, orar, porque eu vou pregar. Ela falou, calma. Não é calma, irmãos, é porque eu sei a responsabilidade que é de estar aqui ministrando a palavra do Senhor. E eu não quero perder isso nunca, nunca eu quero perder isso. Nunca eu quero perder isso, porque o dia que eu perder o temor, o dia que eu perder isso, irmãos, acabou, a essência acabou. Tem coisas que eu falo aqui, depois eu vou pegar a fita, eu falo, eu podia não ter falado isso, mas tudo bem. Porque às vezes é empolgação, mas tem coisas que eu falo aqui, e depois eu vou ouvir, eu falo, nossa, que tremendo, eu nunca tinha parado para pensar. Mas o Espírito Santo, ele te guia na palavra, ele te conduz na palavra. Você acha que eu falo aqui 1h30, eu fico treinando na minha casa? Não, porque igreja, eu treinava no começo eu pegava minha esposa, ela era minha igreja, ela era a igreja, eu ficava assim, amada irmã, a graça e a paz, ela falava, amor, para com isso.
eu falava, graça e paz de igreja, levanta a mão, glorifica o nome do Senhor. Ô, gente. Eu chegava em casa e ela falava, hoje você vai ter, hoje não, vamos deixar para amanhã? Eu falei, não, amor, que Deus me deu uma outra palavra. Aí ela falava assim, mas hoje eu estou cansado. Eu falei, não, mas é rápido. Eu começava a falar. Ela, tá bom, amor, glória a Deus, aleluia. Mas eu perguntava, e aí? Ela falava, amor, não sabe o que é, eu tenho tanta coisa para fazer aqui, mas vai falando que eu estou aqui cozinhando, aqui você vai falando. Quando Deus nos leva na palavra, muitas vezes nós falamos coisas que Deus já tinha colocado no nosso coração, mas nós estamos aqui, é uma palavra profética. É para uma pessoa, ou duas no máximo. Deus vira a palavra e fala com aquela pessoa. Então nós estamos aqui, não é só para ensinar e pregar, mas também para profetizar. Para que quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém, igreja? O nome do Senhor é glorificado nessa manhã. Aleluia. Glória a Deus. Então, irmãos, você acha que é simplesmente acorda de manhã, hoje eu sou pregador do evangelho? É nada. Tem uma preparação, tem um tempo que Deus vai te preparar, vai forjar o teu caráter, vai fazer as pessoas se levantar contra a sua vida, para ver se você está realmente firmado na palavra, vai fazer você ir pedir perdão para quem você não ofendeu, para saber se você está curado, se você pode subir nesse altar aqui e pregar sobre amor e perdão. O diabo, ele não teme quem fala, mas quem vive, ele se submete à autoridade que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, Jesus coloca em nossas vidas pelaquilo que vivemos. Porque não adianta você simplesmente ir fazer uma visita, se você está no erro, no pecado, vai expulsar um demônio. Vai. É capaz de se apanhar você e quem tiver com você. Por quê? É bíblico ou não é? É bíblico ou não é, igreja? Vocês estão entendendo nessa manhã essa palavra? Então, a maturidade cristã, ela não é pela sua idade de quando você nasceu, físico, mas é a partir do momento que você conhece a Cristo e você começa a caminhar com Ele. Uns amadurecem mais rápido, outros demoram mais. E eu quero dizer uma coisa para você: quanto mais você resiste ao confronto que Deus tem para a tua vida, menos preparado você está para outros confrontos lá fora. Porque é muito melhor Deus nos confrontar do que o diabo e a gente não ter autoridade contra Ele. Então talvez nessa manhã Deus está nos confrontando para que nós possamos tomar posicionamento e sermos pessoas que tenham maturidade cristã, para que quando a gente sair lá fora para pregar o evangelho, nós estamos preparados para enfrentar toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Para isso nós temos que crer na palavra, entender a palavra, comer a palavra, ler a palavra. Nós temos que, muitas vezes, irmão, você vai sair e você naquele dia não vai falar nada, você só vai observar. Você vai observar como é feito. Quem está indo aqui para o evangelismo, pastor Francisco, com alguns irmãos, talvez você fale assim, poxa, eu não tenho chamado para essas coisas. Não, às vezes você tem. Só que você vai começar a sair e você não vai falar muita coisa. Você só vai observar eles. Você só vai interceder por eles. Aí vai chegar um dia que o Senhor talvez vai fazer com que, ou algumas pessoas não vão para o evangelismo, e aí você vai estar na brecha. E aí Deus vai te usar naquele dia. Aí você vai falar, nossa, eu estou 1 ano aqui andando com o pastor Francisco, nunca tive a oportunidade, hoje Deus me deu, mas quem te deu? Deus. Irmãos, quando nós somos levantados só pelo homem, um ministério fracassado. Mas quando Deus nos levanta e o homem reconhece isso, acabou, irmãos, acabou, não tem nada que nos segure. Porque foi uma autoridade que Deus derramou sobre nossas vidas, o homem reconheceu. E o inferno tem que reconhecer que nós somos filhos amados do Senhor, amém? E ele diz aqui, olha, digo, pois que todo tempo em que o herdeiro for menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. É como o pastor falou, às vezes, quando nós recebemos a Jesus, nós somos senhor de tudo. Só que muitas vezes nós não desfrutamos disso. Por quê? Porque não temos maturidade cristã, porque estamos fora do propósito de Deus, porque não estamos conforme a palavra do Senhor nos diz para estarmos. Existe um contexto, por isso que a Bíblia diz, examine-se pois o homem a si mesmo.
E depois você participa do corpo de Cristo. Por quê? Ele está querendo dizer, vê se hoje você está aprovado pelo Senhor. Vê se hoje você está aprovado pelo Senhor. E se você estiver aprovado, se você não estiver, não deixe de comer, mas se arrependa, larga. E aí você volta a estar com o corpo, porque é esse o propósito que Deus tem para as nossas vidas. Só que o homem examine-se, pois, a si mesmo. Eu já falei, acho que aqui num culto de jovens, eu vou falar para vocês. Esses dias eu cheguei para a Jane e falei, amor, faz uma carta de como você me vê como pastor, como marido, e se nós tivéssemos filho, como eu seria? Oh, irmãos, eu comecei a ler, olhei para ela, falei, nossa, amor, sério? Eu preciso melhorar tudo isso? Ela falou, você tem coragem, irmão? Eu não estou querendo dizer para você que eu sou melhor. Eu tenho que te encorajar, mas para isso eu tenho que ter feito. E eu falei para ela, amém. E aí, irmãos, eu comecei a ler essa carta todos os dias, pastor. Eu tenho que ser melhor. Eu não tenho que ser melhor. E deixa eu dizer uma coisa para você. Eu não tenho problema de submissão com a Jane, porque ela é uma mulher totalmente submissa. Só que quando eu fiz essa carta, o Senhor disse para mim, você sabe, quer saber o seu termômetro? Não pergunta lá pro Fabiana e Letícia não, porque eles não moram com você. Eles vão falar, nossa, pastor, o senhor é uma bênção. O senhor é, e não sei o quê. Agora fala com a tua esposa. Pergunta para ela o que ela te acha. O que ela acha de você, como ela te vê. E ela colocou umas qualidades boas ali. Só que tem as que também eu precisava mudar, e eu preciso mudar. E aí, irmãos, maturidade é isso, é você entender que você precisa ser melhor, porque você não é aquilo que você acha que você é. E aí ela falou, olha, você é muito ausente, às vezes você cuida muito dos outros e esquece de mim. Eu falei, Jesus. Aí eu falei, vamos fazer o seguinte. Sério, moça? Sério. Eu quero ser ministrado. Então, o senhor sabe, né? Nós temos que orar para ela sair desse emprego doido dela aí. Ela falou, amor, às vezes eu quero que você senta comigo em casa, só eu e você ministra a minha vida. Aí o Senhor disse para mim, olha, você crê tanto que eu vou te dar um filho? Quantas vezes você orou seguidamente pelo ventre da tua esposa? Então esse é o problema, é que nós esquecemos de algumas coisas. Mas o importante, irmão, é que nós podemos voltar e reparar aquilo que precisa ser reparado. Amém, amor? Então a partir de hoje, eu vou pegar um dia da semana, nós vamos ficar junto, eu e você como marido e mulher. E aí se a gente tiver que conversar, orar junto, ler a palavra junto, aquilo que nós precisamos fazer junto. Se tiver que rolar no chão da sala, se tiver que tomar um sorvete lá no shopping, se tiver que assistir um filme independente, eu vou pegar um dia da semana e nós vamos ficar só eu e você. Ela falou, é isso que eu preciso. Porque a gente vai na casa do João, nós vamos na casa da... Mas só que eu preciso olhar para você, eu preciso falar para você o que está no meu coração, eu preciso falar para você as minhas necessidades como mulher, que às vezes a gente não tem esse tempo. E olha, irmãos, que eu tenho um casamento abençoado, imagine se não fosse. E aí, o que você precisa entender é que existem coisas na nossa vida, na área da nossa vida, que precisa ser melhor. Talvez você precise ser melhor como filho. Você já perguntou para o teu pai? Você já sentou lá e falou, pai, como o senhor me vê como filho? Você tem coragem de fazer isso, né, hoje, nesse dia? Você como mulher, você já perguntou para o seu marido, o esposo, como eu sou como mulher, como esposa? Você tem coragem? Agora não adianta você ser menino, irmão, falar, você precisa melhorar em tudo. Não, irmãos, seja realista. Olha, amor, eu acho que para nosso casamento ser melhor, precisa ser melhor aqui, precisa ser melhor aqui. Sentem, conversem. Irmãos, isso é maturidade cristã. Isso é maturidade cristã. Então, por que Deus não nos dá mais? Porque somos meninos e nós não podemos. Menino não pode comer qualquer coisa. Aí o Senhor não nos leva no nível mais profundo. Aonde eu quero chegar com tudo isso, irmãos? Eu acredito e creio que essa obra de assombro vai começar pelas conversões de vidas, almas e dos perdidos nesta casa. Agora nós temos que estar preparados para receber esse povo cheio de carrapicho, cheio de coisas erradas. Nós temos que ter essa autoridade do Espírito para impor as mãos sobre elas, para que os demônios venham sair, para que elas vão ser curadas. Só que para que nós possamos chegar nesse nível, nós temos que ser maduros.
Você já pensou se um dia aqui num culto acontecer novamente do Senhor vir visitar a gente, e aqui um vem e profetiza, o outro vem e profetiza também, ninguém entende nada, e aí Deus vai dar para quê? Para nada. Então nós temos que ser maduro. O que é isso? Vem um, profetiza, um está aqui profetizando, ele não está profetizando em português, só na língua dos anjos, tem que ter um intérprete, alguém da igreja precisa levantar e interpretar. Ele terminou, pode se levantar outro profeta, não tem problema nenhum. O que eu acredito que o Senhor ele vai restaurar nessa casa é esse tempo que Deus nos deu aqui já. Só que para isso nós temos que ser maduro. E maduro, irmãos, não é eu chegar aqui também muitas vezes, tomar o microfone, entendeu? E sair brigando. Não, é eu também chegar e falar: irmão, vem aqui, senta aqui. Ensina. Discipula, irmãos, por favor. Eu não tenho maior experiência nesse salão. Tem pessoas que têm muito mais experiência que eu. Só que eu já vi de tudo, já vivi de muitas coisas. E o que eu vejo que nós erramos por falta de maturidade, por não ter espiritualidade, porque nós queremos fazer do nosso jeito. Eu quero chamar a atenção do meu jeito, eu quero falar do meu jeito. Ei, a igreja do Senhor, você não morreu na cruz do Calvário, aqui ninguém tem furo na mão. A igreja do Cristo vivo, o Deus reto todo-poderoso, a igreja dele. Só que nós temos que ter ordem, decência, nós temos que ser maduros na fé, nós temos que ter maturidade cristã, para que a gente venha crescer na graça e no conhecimento, e Deus olhar e dizer assim: olha, aquela igreja do Parque América, eu vou fazer um reboliço naquele lugar, porque existem pessoas maduras, existem pessoas preparadas, existem pessoas que estão querendo realmente o que eu tenho prometido, e aí Deus vai jogar, dar para nós, nos entregar, manifestar, porque nós temos preparo para receber aquilo que tanto Deus tem prometido para nós. Agora, se nós formos meninos, uma hora nós queremos uma coisa, outra hora nós queremos outra, uma hora vem uma coisa, um fala uma coisa, outro vem falar outra, isso significa que nós estamos perdidos. Deus não vai dar. Amém, igreja? Vamos prosseguir aqui. Primeira carta de Pedro, capítulo 2. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1 diz assim: deixando, pois, toda malícia e todo engano e todo fingimento, invejas e todas murmurações, meu Deus do céu, vamos lá, volta. Desejai, de novo, desejai, tá vendo como eu também erro, igreja? Desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos, o leite racional não falsificado, para que por ele vades. Aqui o Senhor está dizendo: você tem que ser menino, isso faz parte da tua vida cristã, só que você tem que ir crescendo. Desejar isso, mas você tem que ir crescendo. Você não pode ser menino para o resto da vida. Você pode desejar, só que vai chegar um tempo que você tem que ir crescendo na fé, amém? Eu creio que há muitas pessoas que leem a Bíblia aqui na igreja, mas só que lê, como às vezes eu brinco, e falo, o senhor é meu pastor, ele fala, tá na balada. Porque quando a gente pega um texto, que nem esse aqui, ó, deixando, vírgula, pois, vírgula, toda malícia, né? E engano, né? Olha, malícia, vírgula, todo engano, vírgula, fingimentos, vírgula, invejas, vírgula, e todas as murmurações, vírgula. Deixando, pois, toda a malícia e todo o engano e fingimentos, inveja e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como menino novamente nascido, o leite irracional não falsificado, para que por ele vá crescendo. Porque está acabando o tempo que eu estou pregando. Para com isso aí. Vem domingo e prega de novo. Vocês entenderam, igreja? Isso tudo aqui, ó, deixando por toda a malícia do engano. Irmão, quando você chega na igreja, você está dessa forma. Só que você não pode permanecer assim. Ele diz deixando toda a malícia, engano, inveja. Ele começa a dizer,
Agora você é menino, você vai ter que tomar, só que você vai ter que crescer, e você vai ter que deixar isso, você não pode continuar com isso. Porque se você não deixar isso, você não pode desfrutar do que Deus tem para a tua vida, você não se torna filho. Irmãos, e não é deixar inveja, não é deixar murmuração, é deixar tudo. Ó, inveja, será que tem na igreja? Murmuração, nossa, de novo esse pastor Ricardo vai pregar, misericórdia, não devia ter vindo. Irmãos, Deus me colocou hoje para ministrar a palavra, para poder confrontar a sua vida, e você vê o quanto nós precisamos crescer. Fingimento aí, ó. Oh, meu querido, amado. Quem está entendendo, irmão? Todo fingimento. Ô, pastor Ricardo amado. E aí ele não sabe que ele já falou mal de mim para pessoas que andam comigo. E eu tenho que me retratar com ele. E eu vou, irmão, ô querido amado, eu preciso tomar um café na sua casa. Nossa, pastor, pode ir. Aí eu vou, chego lá e falo, irmãos, ó, eu quero te pedir perdão. Não, pastor, não, porque eu te chateei e tal. Pastor, é verdade. Por que não falou comigo, gente? Então você entende que isso é coisa de menino, ímpio. Coisa de menino, está dentro da igreja e não se converte. Não tem um encontro com o Senhor, não deixa o orgulho, a soberba, a arrogância de lado. Irmãos, eu acredito que Deus tem coisas grandes para nos entregar nessa casa, nesse lugar. Mas nós precisamos nos libertar de algumas coisas que nos prendem, que tão de perto nos rodeiam, nos prendendo e não nos deixando correr. Eu creio que a pregação nossa, moderna, de chamar as pessoas para frente, e nós, os pastores, confessar o pecado deles, escrever o nome deles no livro da vida e dizer que eles estão salvos, é uma das maiores pragas que tem dentro dessa igreja. Porque os pecadores têm que ser confrontados, e eles têm que vir arrependidos, e eles têm que confessar e abandonar. Não eu, confessar o pecado dele. Então o que tem acontecido, se passar um pente fino aqui, misericórdia. O que o pastor falou é verdade mesmo, eu acredito dessa forma também. E nós podíamos, sabe o quê? Quando uma pessoa dessa, pastor, uma sugestão minha, quando uma pessoa dessa, ela reconhece que precisa de mudança de vida, nós podíamos levantar um grupo aqui para acompanhar essas vidas, ir na casa delas e acompanhar elas. Porque o problema também é que nós não temos esse trabalho de perto. E aí, não pode ser também qualquer pessoa para ir visitar essas pessoas, porque se dá um mau testemunho, um escândalo, elas também acabam desistindo. Então tem que ser pessoas maduras cristãs. Nós temos vários diáconos maravilhosos aqui. Eu acredito que nós podíamos fazer isso mesmo, porque, irmãos, uma pessoa que eu acredito que quando ela de alguma forma levanta a mão, é porque ela tem a intenção de mudar. Só que é isso aí o que acontece, às vezes ela precisa ser confrontada. Ela precisa ser acompanhada, ela precisa ter o arrependimento. Você entende não? Vocês entendem isso não? Só que aí eu acredito que nós tínhamos que ter um trabalho de discipulado, de ir nessa casa, visitar essa pessoa e confrontar ela, né, pela palavra, amém? Porque já teve lugares, irmão, que Deus não permitiu que eu fosse lá e falasse de idolatria ali, naquela hora. Eu fiquei só ouvindo a pessoa. E aí ela jogou tudo para fora. E aí ela falou, pastor, o senhor volta? Eu volto, querida. Semana que vem eu estou aqui. E naquela outra semana eu vou. Aí ela fala, pastor, agora eu quero ouvir do senhor. O que o senhor acha de tudo que eu falei? Eu falo, ó, quer ouvir a verdade? Quer? Então a verdade é essa. Só que o problema é que às vezes a gente chega numa casa e a gente fala, isso aqui é do capeta, isso aqui é do diabo, isso aqui é não sei o quê. Irmão, acabou. Fechou a porta. Sabe quando talvez você vai conseguir lá pregar de novo? Nunca mais. Aí eu te faço uma pergunta, será que nós não somos meninos em alguns casos na fé? Somos.
Sabe como a Jane deixou o catolicismo? Porque quando eu vim para a igreja, eu tive um encontro real com Jesus. Eu tive, irmãos, eu estou falando para você que eu tive. Eu praticava sexo com ela e eu falei, eu não quero mais, eu tenho que parar. E ela ainda falou, você está na igreja mesmo, não quer mais, não pode mais? Isso aí é um milagre. Despertou nela. Só que ela não deixava a santa, não deixava a Maria, não deixava ninguém. E eu falava, Deus, eu não posso casar com uma mulher que é julgo desigual. Irmão, presta atenção, eu tive um encontro com o Senhor. E no meu coração, no meu espírito, era assim, eu não vou casar com ela se ela não se converter. Pode perguntar para ela, eu não estou aqui jogando conversa fora não. Ela falou, amor, e aí, vamos casar? Eu falei, não, só caso se for com crente. Quem não for crente, eu não posso casar. Por quê? A Bíblia fala que é julgo desigual. Não, então eu vou para a igreja. Eu falei, não, você tem que ter um encontro com Deus. Não é ir para a igreja. Só que eu achava, né? Aí ela meio que foi para a igreja para casar comigo. E aí foi, se batizou tudo, só que no coração ela não tinha deixado. E eu comecei a perceber aquilo. Aí eu falei, Deus, eu não posso casar com ela, Senhor. Eu amo essa mulher. Ela passou comigo que talvez outras mulheres não passariam, mas eu não posso casar com ela. Ela precisa ter um encontro com o Senhor. E aí um dia, irmãos, à noite, ela acordou de madrugada. E as imagens estavam sorrindo para ela. Ela fez assim. Misericórdia, o que é isso? Aí ela fechou o olho, ela olhou de novo. As imagens estavam assim, ó. Sabe o que ela fez? Catou tudo, falou, isso aqui é do capeta, não é de Deus não, ó. Jogou tudo. Teve encontro com Deus ou não teve? Teve, irmão. Quem foi que mostrou para ela a verdade? O Senhor. Falou, amor, hoje eu tive um encontro com Deus. Eu falei, sério? Amor, você acredita que aquelas imagens estavam rindo para mim? Eu falei, acredito. Porque quando eu ia no candomblé, todas essas imagens, elas estavam lá dentro. Ela falou, sério? Eu falei, eu já te falei isso milhões de vezes. Ela falou, nunca tentei. Eu falei, essas mesmas imagens que estavam aqui, elas estavam lá dentro do candomblé. E por um tempo eu estava lá e via. E eu falava comigo, né? Como é que essas imagens da igreja católica estão aqui dentro? E eu perguntava lá para os pais dos capeta, que a gente fala que é pai de santo nada, né? Santos somos nós. Amém? E aí ele falava, não, é que isso aqui nós amamos todo mundo. Eu falei, negócio doido, né? Só que hoje eu entendo que tudo isso não é do Senhor. Então hoje, irmãos, eu tenho entendimento de quando eu vou falar com uma pessoa do Evangelho, eu não posso ferir ela, eu tenho que ministrar a palavra. Porque a Bíblia fala lá em Provérbios que um irmão ofendido, uma pessoa ofendida, irmão, é mais difícil você conquistar ela do que uma cidade fortificada. Então assim, hoje, eu estava aqui ontem no culto de jovens, eu estava radiando, e o Espírito falava assim para mim, olha, você já parou para analisar hoje, depois de 16 anos, o que eu fiz na sua vida, na sua casa, na sua família. Hoje teus irmãos são convertidos, a sua mãe, o teu pai. Hoje, agora eu comecei a trabalhar nos parentes da tua esposa, agora veio a tua cunhada, e eu vou fazer uma obra naquela família. Eu falei, Deus, obrigado, irmãos. Eu estou dentro lá da família da minha esposa há 21 anos, 15 anos convertido. Eu nunca cheguei lá brigando com meu sogro, com a minha sogra, mandando jogar fora tudo, não. Eu sempre orei, intercedi por eles. E eu vou dizer uma coisa para você, hoje a minha sogra, ela disse para a Jane essa semana, ela falou, filha, o Senhor disse para mim que está chegando o meu tempo, eu preciso me entregar totalmente a Ele, deixar tudo. Deixar tudo. Eu sei que idolatria não é do Senhor. Irmãos, quem falou isso para ela? O Senhor ministrou, o Espírito ministrou no coração dela. Vocês estão entendendo, igreja? Nós temos que ter maturidade para poder lidar com as coisas. Vamos lá, porque eu preciso terminar. Eu preciso falar ainda dois capítulos. Oi, pastor? Amém. Vamos lá. Versículo 3. Se é que já provastes que o Senhor é benigno, que Ele é bom, e chegando-vos para Ele a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, amém, igreja?
Versículo 9: mas sois a geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, irmãos. Deus adquiriu eu e você para Ele, para que anuncieis o que, igreja? A virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia! Glória a Deus! É isso aí! Amém! Hoje o pastor está empolgado aqui, irmão. Ele está, ó. Vamos lá, não, pastor, vamos embora. Vamos embora. Nós caminhamos juntos, nós temos a mesma fé. Ele diz no 10, eu falei para você falar o 10, né? Vós que em outro tempo não eres povo, mas agora o que, igreja? sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Tem que ser um povo novo ou não tem? Tem que ser um povo novo ou não tem? Irmão, não tem que ser um povo festivo, tem ou não tem? Não tem que se alegrar com o que Deus fez conosco, tem ou não tem? Tem. Por isso que nós temos que andar em novidade de vida. Se eu e você andarmos em novidade de vida, andarmos no Evangelho, não tem como as trevas não se dissiparem, ela tem que correr. Se tiver luz, acaba a escuridão. O que falta? A luz. Nós somos a luz. O Senhor nos trouxe para o reino do Filho do seu. Olha o que diz aqui: das trevas para a sua maravilhosa. Nós estávamos em trevas, hoje não estamos mais, nós estamos em luz. Eu quero ler um capítulo que está lá em Lucas. Eu quero que você abra Lucas. Bom, antes de Lucas, perdão, vamos lá. Um pouquinho mais para frente, em Hebreus, eu quero ler um versículo que está. Hebreus capítulo 5. Hebreus 5:12 diz assim: Hebreus 5:12: porque devendo já ser mestres pelo o tempo, ainda necessitais de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Ou seja, aqui o Senhor está nos dizendo o seguinte: Ricardo, pelo tempo que você tem do conhecimento à minha pessoa, à minha palavra, hoje vocês deveriam ser mestres. Vocês tinham que ensinar, vocês tinham que exalar. O problema é que vocês ainda Paulo está dizendo aqui, ó, eu tenho que ainda falar com vocês com os rudimentos, como se vocês fossem meninos. Eu tenho que falar de coisas, sabe, superficiais. Por quê? Porque vocês não têm entendimento. Gente, nós precisamos crescer em Deus. Aquilo que nos atrapalha, nós não temos que simplesmente orar e falar: Deus, Espírito Santo, me ajuda a largar a prostituição. Não, irmão, quem tem que largar é você. Ele já te convenceu do pecado. Você que tem que falar: eu não quero mais, eu não posso mais, acabou. O problema é que você fica: Deus me ajuda a largar. Ele não vai chegar lá e pegar você à força. Não, irmãos, ele já te convenceu. Olha, isso é pecado. Quem tem que largar é você. Você tem que largar. Amém, igreja? Vamos lá para Lucas. Lucas capítulo... Vamos lá então, Hebreus capítulo 5, né? Espera aí, irmãos, que eu já fechei aqui a Bíblia. 5. Vamos lá, capítulo 5, versículo 13. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque mas o mantimento sólido para os perfeitos, o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais em razão do costume têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem quanto o mal. Pronto, aqui ele já está falando, irmão, discernimento. Você tem que ter espiritualidade.
Você tem que ter entendimento do que é o bem e do que é o mal. Por isso que se você for analisar lá atrás, quando eu falei em Timóteo, que você tem que ser moderado, é nisso, você tem que parar e analisar, você tem que discernir o bem e o mal, o que é certo e o que não é certo. E aí, o que nós temos que fazer? Isso não é certo, então nós temos que deixar. Isso aqui é certo, vamos continuar. Então esse posicionamento é o que nós temos que ter. Não adianta você vir para a igreja, a gente ouvir a palavra, entender a palavra e não praticar ela. Talvez o Senhor disse assim para você: olha, nessa manhã eu quero que você deixe isso, como o pastor disse. Às vezes ele fala no interior, no íntimo de cada um aqui. E de repente o Senhor está dizendo para você que você vai ter que ir lá e acertar a conta com alguém. Não adianta você ouvir isso e você não tomar um posicionamento em ir lá e acertar a sua vida com quem você precisa acertar. Porque senão, irmão, você continua sendo menino. Você continua no embaraço. Você continua sendo servo, não filho. Amém, igreja? E o que é interessante às vezes esse acompanhamento, às vezes que nenhum pastor vai na sua casa, ele não vai lá simplesmente para te confrontar porque ele é pastor, porque ele quer o seu bem. Às vezes ele te fala algo, irmãos, que é para o teu bem, para o teu crescimento, para a tua libertação. E às vezes você não aceita, porque você acha que, não, para que isso? Não, irmãos, ele está te ensinando. Eu, particularmente, quando eu confronto alguém na palavra, eu confronto os jovens, irmão. Alguns podem pensar que não, mas eu confronto. Só que aquilo, eu confronto dentro daquilo que o Espírito me direciona. Ricardo, olha isso aqui, ó. Irmãos, eu creio, eu tenho pedido ao Senhor para mim não ser guiado pela minha carne, para mim ser guiado pelo Espírito. E ser guiado pelo Espírito é uma prática, você tem que deixar a palavra do Senhor te guiar. Você acha que os teus desejos muitas vezes não saltam? Eu, como um pastor e um líder, por eu às vezes ter uma certa autoridade em alguns lugares, às vezes a minha vontade quer saltar. Só que o Espírito diz para mim: ei, calma, não é a tua vontade, é a minha. Não é do teu jeito, é do meu jeito. Amém, igreja? Amém. Vamos lá para Lucas. Oi, pastor? Como assim? Agora eu entendi. O pastor está dizendo aqui que a igreja precisa mudar de dono. Tem que largar o diabo e deixar o Senhor governar. E é isso, irmãos. Eu acredito desta forma, amém? E assim, pastor, eu vou um pouquinho mais fundo agora. Eu sou líder aqui, amém? Eu sou um pastor aqui, amém? Será que todos os diáconos estão preparados para eu, como um líder de 39 anos, te confrontar? Você está preparado, Odilon? Gente, presta atenção aqui, olha o que o Odilon está falando. Está preparado, Odilon? Amém, glória a Deus. Eu falo para ele que eu sou pastor dele. No começo ele não gostava muito não, agora ele gostou da ideia. Ele está aí. Por que eu estou te falando isso, irmãos? Presta atenção. O pastor Dirceu, olha o que o pastor está dizendo aqui, vai ter que ficar gravado. Dá atenção especial ao Odilon. Gente, eu tenho um amor por esse homem fantástico, ele sabe disso. Só que, você acha que o pastor Dirceu não me confronta? Quando eu falo alguma coisa aqui que está errado, o que o senhor faz? Confronta. Aí, você entende que quando nós não somos mais meninos, nós somos maduros, nós temos que entender hierarquias, nós temos que entender o propósito, a palavra. Amém, igreja? Porque às vezes você pode ter 50 anos e falar: um menino de 39, pastor, vai querer me chamar a atenção. Irmão, Deus me chamou para esse propósito. E se você não entender isso, infelizmente você não vai desfrutar do que Deus tem para a tua vida. Porque eu já fui subordinado a pessoas muito mais novas do que eu em empresas. Quem aqui tem patrão mais novo do que você? Levanta a mão. Aí eu te faço uma pergunta. Agora você chega lá e fala: você é muito novo para mim poder me submeter a você. Você faz isso? Não faz. Por quê? Porque senão no final do mês, você é mandado embora. Então, assim, vocês entendem que nós temos que crescer em algumas coisas para que Deus possa nos aperfeiçoar e fazer com que a gente venha crescer no reino, que a gente venha tomar territórios, que pessoas venham ser libertas. Mas, irmão, é um contexto de coisas.
E quando o pastor disse, ele me repreende, ele me exorta, no começo eu ficava triste. Mas aí, irmãos, a gente vai entendendo que nós temos que crescer e ser maduro. O problema é quando não exorta mais, né? Mas aí não pode deixar nem subir aqui para pregar, então. Né? O Serginho está falando que o problema é quando não chama atenção. Igreja, vocês estão entendendo, amados? Amém? Vocês estão entendendo, não? O irmão? Provérbios 9:9, o que fala? Dá instrução aos sábios, e ele se fará mais sábios. Ensina o justo, ele crescerá em entendimento. Vocês entendem? Olha, talvez alguns de vocês, que eu acredito nisso, eu vou aprender muito com vocês, porque existem áreas que vocês têm mais experiência do que eu. E eu tenho que aprender, irmãos. Eu estou aqui para aprender. Eu cheguei aqui e muitas coisas... quando eu entrei aqui na igreja, eu olhava para uma mulher, e aí eu falava, nossa, que mulher bonita. Deus só sabe que eu sou pecador, me perdoa. O pastor está falando assim, era safado. Porque, irmãos, eu aprendi assim, irmão... Deus sabe da nossa fragilidade. Aí passava uma moça bonita, eu olhava e falava, Deus só sabe da minha fragilidade. Aí entrei aqui, por que você tem que ser santo? Eu falei, que negócio doido é esse aí? Não, santo só Jesus. Aí Romanos 6 e 8, irmão, Romanos 6, 8 e 9. Que durante uns 3 anos, 4 anos, o pastor Disseu pregou, Romanos 6 e 8, 6 e 8. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Aí eu comecei a ser confrontado. Eu falei, eu acho que tem alguma coisa errada. Eu não posso olhar para a mulher, não. Eu tenho esposa, sou casado. Eu sou santo, gente. Oh, Deus. E o solteiro também, né, pastor? Atentou por mulher e cobiçou, o pastor está falando, pecou. O que diz aí, pastor Serginho? Mas o mantimento sólido é para os perfeitos. É verdade, eu tinha esse pensamento, ninguém é perfeito. Eu tinha esse pensamento, apóstolo, anulou a fé. Aí, quando eu comecei a ouvir, irmãos, irmão, mudei. E aí hoje, o que acontece? Eu entendo que eu sou santo, não é porque eu sou bom, é porque a palavra do Senhor me lavou. E a minha vida hoje é dele. Amém? Eu não posso mais andar conforme eu quero, eu tenho que andar pelo Espírito, e quem anda pelo Espírito não anda em pecado, quem anda pelo Espírito não peca. Amém, igreja? Amém. E aí eu fui entendendo, aí foi quando o Senhor me despertou para o ministério. Perdão, tá, amor? Perdão, porque eu era uma nova criatura, tá? Irmãos, eu espero que nessa manhã você entenda o que o Senhor disse a cada um de nós essa manhã. Amém? Deixa Lucas, que eu creio que o Senhor permitiu até aqui. E o que eu queria dizer para você é, vamos crescer na graça e no conhecimento, vamos ser maduros. Maturidade cristã nos leva a um nível muito maior com Deus. Amém? Às vezes você vai ouvir algumas coisas. Eu conheço muitos pastores. Inclusive, quando eu entreguei a minha vida ao Senhor, quem orou por mim foi o pastor Valdir. Ele é uma pessoa, um pastor muito abençoado. E quando eu falei que eu ia vir congregar aqui, ele ficou, na época, ele falou, poxa, mas você vai me deixar? Você vai ser o meu co-líder aqui. Eu falei, pastor, mas eu tenho um propósito. O Senhor me chamou para servir a Ele lá no Parque América. E eu vim para cá, e depois de um tempo, eu fui ministrar numa igreja para líderes, para pastores, e ele estava sentado lá. Irmãos, eu confesso para você que naquele momento eu falei, Deus, obrigado. Porque um pastor que talvez ali no comecinho
né, me ajudou. E depois que eu vim para cá, para o Parque América, aprendi muitas coisas. Hoje eu vou ministrar uma palavra, talvez uma responsabilidade tão grande. E aí eu ministrei ali aquela palavra tal, e terminou, e eu falei sobre o dia mau. Você se preparar para o dia mau. E aí no final ele me chamou e falou assim: pastor, eu não consegui entender se você se prepara para o dia mau, porque quem prepara é o Senhor que nos prepara. Eu falei: pastor, eu tenho um outro entendimento. Quando a Bíblia diz que nós temos que nos preparar, é que nós temos que estar preparados, a nossa fé tem que estar preparada. E aí conversei com ele e tal, e foi uma conversa gostosa, nada de, porque eu não concordo com você, porque infelizmente existe muito isso, né, no meio cristão. E aí depois ele me ligou no dia seguinte e falou assim: pastor, glória a Deus. Eu cheguei na minha casa ontem à noite, fui meditar nessa palavra. Hoje é domingo, eu vou pregar na igreja, eu vou pregar essa palavra. Realmente Deus falou comigo. Quem tem que estar preparado para o dia mau é eu. O Senhor já me capacitou para isso. Ele já me deu todas as armas, Ele já me deu a palavra, Ele já me deu a fé, e é nisso que nós temos que andar. E eu falei: glória a Deus por isso. Então o que eu quero dizer com isso, irmãos? Que às vezes na hora você fala: poxa, eu não entendi direito. Chega na tua casa, abre a Bíblia, lê de novo, lê, relê. O Espírito vai saltar essa palavra dentro de você, você vai ter esse entendimento. O problema é quando você não entende a palavra, você sai daqui chutando tudo que nem o Chaves. Esse negócio, eu não entendo nada, eu não quero saber de nada, esse pastor pregou isso. Só que de repente faltou um pouco de entendimento da sua parte. Você chegar na sua casa, o Paulo, esses dias nós estávamos lá na portaria, lembra desse dia, Paulo? E nós discutimos um assunto ali rapidinho sobre fé, e na hora que ele me falou, na hora eu falei: mas eu não vejo dessa forma. Mas amém. Aí ele mandou um áudio, tudo, depois ele mandou um outro áudio, falou: pastor, realmente eu acho que não é da maneira que eu disse, não. Vamos recapitular aqui, que na verdade o entendimento da fé é isso. Aí eu falei: glória a Deus, é o entendimento que eu tenho. Então, irmãos, ser maduro na fé não significa que você tem que pegar a pessoa e falar: é do meu jeito. Não, irmãos. É você ensinar, demonstrar, caminhar junto. Às vezes naquele momento você não vai ter o entendimento, mas o Espírito Santo vai te dar o entendimento, porque a palavra é a mesma, ela não muda. O mesmo significado que tem para a minha vida tem que ter para a tua. Só que às vezes naquele momento você não teve o entendimento, e você vai ter. Então quando você tiver dúvida, leia, lê 10 vezes, 15 vezes, até o Senhor te dar entendimento. O que você não pode é andar sem rumo, sem direção, perdido. Amém, igreja? E que nessa manhã você venha entender que o Senhor quer te chamar para uma maturidade cristã. Amém? Ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo o louvor. E é por isso que nós estamos aqui nessa manhã. Amém? Que a graça e a paz do Senhor esteja contigo. O pastor está dizendo que domingo de manhã, se você quiser ouvir, continuar essa palavra, venha, e aí eu vou continuar falando sobre isso. O Senhor vai nos dar graça para isso, e eu creio que vai ser um tempo precioso para a tua vida. Amém? Graça e paz, Deus te abençoe em nome de Jesus.